Bem-vindos a mais uma edição do Metagame aqui na TV Poker Pro. Eu sou o Sérgio Prado, vou falar de tudo o que aconteceu no poker no Brasil e no mundo. Começando, é claro, pela mais recente etapa da Brazilian Series of Poker, a 7ª etapa da 8ª temporada, que aconteceu essa semana passada lá em Florianópolis, no Resort Costão do Santinho. Uma etapa incrível, daqui a pouco a gente vai falar dos números dessa etapa, que foi uma coisa muito positiva, mas vamos começar falando, claro, de poker. Vem vitória de Renato Nomura, jogador local, um dos irmãos Nomura, né, tem o Eduardo e tem o Mauro, dois grandes jogadores do poker brasileiro, e o Renato agora acabou brilhando lá em Florianópolis, venceu uma mesa final dificílima e complicada. Os comentários gerais ali de todo mundo que trabalha na imprensa e dos jogadores também é de que essa foi uma das mesas finais mais difíceis da história recente da Brazilian Series of Poker. Méritos para o Renato Nomura, mais ainda, né, isso abrilhanta ainda mais a vitória dele. Ele que demonstrou muita categoria ali, chegou a estar short stack uma hora, bem apertado mesmo, soube se controlar e soube levar o seu stack até a vitória. Vitória que foi em cima de Rafael Caiafa, um dos grandes jogadores do poker brasileiro. O Caiafa que é embaixador do Full Tilt Poker, né, para a Brazilian Series of Poker, e quase fez história mesmo, porque iria se tornar o primeiro bicampeão da Brazilian Series of Poker, ele que já ganhou um BSOP em anos anteriores. O Caiafa acabou ficando na 2ª colocação. Vamos aqui falar dos outros jogadores. 3º lugar para Bruno Foster, outro profissional conhecido lá de Fortaleza, no Ceará, que já fez mesa final de LAPT aqui em São Paulo, inclusive. 4º lugar para um jogador local, Fernando Oliveira. 5º lugar, Yuri Martins, outro profissional, também outro vice-campeão de Brazilian Series of Poker, já teve, fez um heads up contra o Felipe Nunes na Brazilian Series of Poker em São Paulo algum tempo atrás. Marcos Sketch, lá do Rio de Janeiro, foi o 6º colocado. Leonardo Martins, o Todaço, foi o 7º, outro embaixador do Full Tilt Poker também, Leonardo Martins, o campeão brasileiro de 2012. Fecharam essa mesa final aí o Rafael Henrique, o Nadão lá de Florianópolis, e o Nelson de Oliveira Júnior, de Angatuba, aqui em São Paulo, que conseguiu um feito muito importante para a carreira dele. Essa é a 2ª mesa final consecutiva dele em eventos da Brazilian Series of Poker, ele que havia ficado na 4ª colocação no BSOP Rio Quente. Então, foi uma mesa final repleta de histórias interessantes, de pessoas interessantes, cada um com uma história própria ali, vários recordes que poderiam ser quebrados, vários fatos importantes que aconteceram. Então, foi uma mesa final muitíssimo positiva. Positivo também foi a participação do público catarinense na Brazilian Series of Poker. Essa foi uma etapa da série que, fora de São Paulo, conseguiu ultrapassar a marca do 1 milhão, uma coisa que nunca tinha acontecido. Geralmente as etapas milionárias são o BSOP Million e os torneios em São Paulo. Dessa vez a Brazilian Series of Poker conseguiu arrecadar aí, 1.059.000 em premiação, com field de 572 jogadores. Então foi uma etapa milionária também em Santa Catarina, mostrando aí mais uma vez o crescimento do nosso poker, né? Impressionante aí o que o poker está crescendo nesses últimos anos. Certo? Falando no crescimento do poker, é claro que esse crescimento atinge também outros segmentos da sociedade, e o segmento dos jogadores de futebol é um dos que mais está prestigiando o nosso esporte. Lá em Florianópolis a gente teve uma visita muito bacana de dois craques do futebol brasileiro, que hoje fazem parte da comissão técnica do Vasco da Gama, Carlos Germano e o Ricardo Gomes. Os dois foram lá, foram visitar o torneio, ficaram assim impressionados com a estrutura da Brazilian Series of Poker, fizeram várias perguntas para mim. Eu cruzei com o Carlos Germano, ele nem sabia que estava tendo evento, informei a ele que a gente tinha um campeonato brasileiro de poker acontecendo lá, ele prometeu que faria uma visita, acabou indo mais tarde, levou o Ricardo Gomes, e os dois ficaram realmente impressionados com a estrutura, com a organização que um torneio de poker tem aqui no Brasil hoje em dia, né? Eles compararam muito com os torneios lá de fora, que eles estão acostumados a ver na ESPN, então falaram, pô, a gente vê na ESPN e não sabia que aqui no Brasil estava desse jeito também. Então é motivo de orgulho para a gente saber que os boleiros estão cada vez mais do nosso lado, né, apoiando o poker, e eles me confirmaram uma coisa que a gente já sabe, já falei até aqui no Metagame: nas concentrações de futebol hoje em dia, o poker é disparado o passatempo preferido dos jogadores, né? Eles jogam de uma maneira recreativa, como o poker deve ser também, né? Jogado de uma maneira alegre, brincadeira e para passar o tempo. Então isso é muito, muito legal mesmo. Adorei conhecer aí o Carlos Germano e o Ricardo Gomes, duas figuras incríveis mesmo, muito legal.
Falando em torneios ao redor do mundo, a gente está tendo a World Series Europeia acontecendo do outro lado do oceano. Por enquanto, a grande notícia que vem de lá é o torneio feminino, né, o Ladies Event, que teve a vitória da Jackie Glaser, a jogadora australiana. Jackie Glaser, para quem não lembra, ela na World Series desse ano, no Main Event, ela foi a última mulher a cair no field e agora comprovou a grande fase e a categoria, terminando aí como a primeira mulher campeã de um Ladies Event na World Series Europa. Essa foi a primeira edição e a Jackie Glaser ficou aí com o bracelete, primeiro bracelete da carreira dela também. Ela que, como eu disse, está em grande fase. Tem brasileiros lá na World Series Europeia jogando os outros torneios também. Ariel Celestino e o Nicolau Villa-Lobos, além do Bruninho Cavaucci, estavam jogando vários torneios. Num torneio de No Limit Hold'em, o Bruno e o Ariel avançaram para o dia 2. O Bruno acabou caindo, mas o Ariel continuava na hora que a gente está gravando esse programa. Estava bem de fichas, então eu espero ter boas notícias aí no programa da semana que vem. Falando ainda na World Series Europeia, aconteceu um fato muito curioso aqui. Eu estava vendo uma matéria que saiu no PokerDoc falando que as massagistas estão proibidas de trabalhar na World Series Europeia, porque na França, há um tempo atrás, o jogador alemão Ali Tegintangak fez uma trapaça lá no Partouche Poker Tour. O que ele fez foi o seguinte: ele contratou jornalistas, pessoas que se fingiram fazer parte da imprensa, e esses caras estavam lá fingindo que estavam anotando mão e tudo mais, e passavam as cartas de outros jogadores para o nosso alemão Ali Tegintangak. O cara, claro, foi descoberto, teve as devidas penas aí, foi um escândalo na época que aconteceu isso em 2010, só que agora acabou respingando nas coitadas das massagistas, que não tem nada a ver com a história. Eu acho que é um caso muito diferente, as massagistas estão lá por outra questão. Mesmo se alguém quiser trapacear com as massagistas, elas não escolhem em quem elas vão fazer massagem, então elas não têm muito como ter essa trapaça do cara que está lá com um bloquinho de nota e está tentando pescar a mão dos outros caras. Então as massagistas não têm como fazer isso, é uma pena. Elas até tentaram montar um stand fora da sala de torneio, claro que não deu certo, porque os jogadores não podem se deslocar toda hora para fazer massagem lá fora, então a estratégia foi em vão. Mas é uma pena isso aí, tomara que os franceses deem uma mudada, pensem um pouco mais, né? Porque uma coisa eu acho que não tem nada a ver com a outra. Eles não estão restringindo o acesso de jornalistas, que seria o lógico, né? Já que foi uma trapaça causada por falsos jornalistas, deveriam restringir o acesso da mídia, mas a mídia eles estão deixando e as massagistas não, então não tem muito cabimento isso aí. Falando em poker ao redor do mundo, o Global Poker Index, o ranking hoje o mais bem cotado aí no mundo do poker, teve a sua atualização nessa quarta-feira. Novidades aí, já não temos mais 3 alemães no pódio. Marvin Rettenmaier, o alemão, continua em primeiro, Ole Chemion continua em segundo, mas agora o terceiro lugar é do canadense Daniel Negreanu. O Philipp Grusen, que estava na terceira colocação, despencou aí para 14º. Então, os 3 primeiros, Marvin Rettenmaier, Ole Chemion e Daniel Negreanu, seguido aí de David Sands, Michael Watson e Steven Oldwyer. Então, não tivemos muitas alterações aí, mas o que aconteceu foi essa queda aí dos alemães e agora o Negreanu está em terceiro. Falando nos melhores jogadores do mundo, o WCG Ryder, o Doug Polk, é um cara conhecidíssimo aí nos high stakes, nos cash games, né? Ele joga os heads-ups de No Limit Hold'em mais caros do mundo. E ele deu uma entrevista aí para a Bluff Europeia falando quem são os melhores jogadores do mundo. Segundo ele, o melhor jogador do mundo é Doug Polk. Isso mesmo, ele mesmo. Ele falou assim, eu tenho que votar em mim porque senão eu desisto, né? Ele falou, obviamente eu me coloquei no topo, caso contrário não seria uma lista feita por mim. Mas daí ele baixou um pouco voltou a ter um pouco de humildade e falou que o profissional mais difícil para ele enfrentar é o seu compatriota e amigo Isaac Hexton, do time online do PokerStars. E falou também do Jungle Man, do Ben Sulsky, tem mais aqui, Max Altergot, uns nomes conhecidos aí do Cash Game High Stakes. Certo, falando em Isaac Hexton, ele escreveu um post no blog do PokerStars americano, contando justamente sobre isso, contou uma história do Doug Polk, do WCG Ryder, falando que em maio de 2007 ele escreveu um post no True Plus True falando que estava prestes a desistir, estava acabando com as esperanças, que tinha só $30 para jogar, e tá aí o cara hoje em dia jogando lá em cima, nos níveis mais altos do mundo. Isaac Hexton conta também um pouco da história dele, é um post muito interessante. Se você sabe inglês, procure aí no blog do PokerStars, que também
tem post sobre jogador brasileiro. O Caio Peçanho também escreveu um post falando das teorias aí para jogar, estratégia de jogar short stack. Ele que é o mestre nessa arte, ele fala realmente aquela teoria que ele tem, que hoje em dia todo mundo fala assim, tem 10 big blinds, é all-in, você não tem muito o que fazer, e ele fala que não, tem uma série de fatores que mostram que dá para você jogar com menos de 10 big blinds, dá para você jogar ali de uma maneira inteligente, certo? Para fechar esse post, a gente falou do Caio Peçanho. O Caio Peçanho vai ser uma das atrações aí do Clube VIP Live que vai acontecer aqui em São Paulo, uma festa do PokerStars que vai acontecer na semana que vem, na sexta-feira. Caio Peçanho vai estar lá, Andrea Cari, vai ter show, vai ter sorteio de pacote para o PCA, uma série de atrações ali no Terraço Itália. Os convites estão esgotados, já não tem mais como ir, mas se você faz parte da comunidade da IntelliPoker, da escola de poker do PokerStars, eles vão organizar um torneio free roll nesse domingo, que vai dar 2 convites, né? Os 2 melhores jogadores aí vão ter o direito de ir na festa do Clube VIP Live. Procura aí no blog do PokerStars, tem o post lá, eu escrevi, fala direitinho aí tudo sobre a festa e também sobre o free roll, essa festa que vai ser muito legal e assim, além de ser bacana, é importante demais para o poker brasileiro, porque essas festas costumam acontecer em lugares estratégicos e esse reconhecimento para o Brasil, essa festa acontecendo em São Paulo, é realmente muito importante para o poker brasileiro, certo? Esse Metagame vai ficando por aqui, a gente volta na segunda-feira com mais notícias do poker no Brasil e no mundo. Até lá!